Nós somos o SBT, Canal 4 São Paulo, CYB 855. Sábado, 16 de fevereiro de 1991. O Iraque afirma que se o Ocidente quer a guerra, as forças iraquianas estão prontas para o combate. Os Estados Unidos e a Europa Ocidental rejeitam a proposta de acordo do Iraque. E a Força Internacional mantém os bombardeios sobre alvos iraquianos. Está começando mais uma edição do Telejornal Internacional, com imagens da NBC, Viz News e CNN, de Washington. Depois da rejeição da proposta de acordo do Iraque pela Força Internacional, o Comando Militar iraquiano adverte: se o Ocidente quer a guerra, terá a guerra. Um comunicado do Estado-Maior do Exército afirma que as tropas iraquianas estão prontas para defender o país, incluindo o Kuwait. Os soldados iraquianos, segundo o comunicado, vão dar um exemplo de bravura. Referindo-se ao anúncio de uma grande ofensiva dos aliados em terra, o comando iraquiano adverte: os americanos e seus aliados vão enfrentar um exército treinado nos campos de batalha e não nas academias militares. Esta foi a primeira reação oficial do Iraque depois que a proposta de paz de Bagdá foi rejeitada pelos Estados Unidos e seus aliados. A Rádio Bagdá anunciou nesta sexta-feira que o governo iraquiano estava pronto para discutir uma saída pacífica para a crise. Mas o Iraque impõe 7 condições que os aliados consideram inaceitáveis. Entre elas está a ligação entre a questão palestina e o Kuwait ocupado. O governo iraquiano também pediu o cancelamento de suas dívidas com os países vizinhos, avaliadas em mais de 10 bilhões de dólares. Exigia ainda compensações de guerra para reconstruir o país. O povo iraquiano, cansado da guerra, chegou a comemorar, achando que a paz estava próxima. E nas ruas, os soldados disparavam para o ar. Para os Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, a proposta do Iraque não passa de uma piada. E o comando militar aliado avisa que a guerra vai continuar até que o Iraque retire todas as suas tropas do Kuwait. A resposta mais pesada ao plano de paz iraquiano veio 3 horas depois dele ter sido anunciado em Bagdá. E foi dada pelo próprio presidente Bush. É um logro, uma piada. Em seguida, Bush fez uma sugestão aos militares e ao povo do Iraque. Há uma outra forma de acabar com esta guerra, além da retirada incondicional do Kuwait: derrubar Saddam Hussein. Nós não temos nada contra o povo iraquiano. Nosso problema é com o brutal ditador do Iraque, reiterou o presidente, com muitas palmas, numa visita à fábrica dos mísseis Patriot, em Andover, Massachusetts. O plano de paz de Saddam Hussein incomodou os Estados Unidos. As reações foram imediatas, do porta-voz da Casa Branca aos comandantes militares na Arábia Saudita. E além das reações na guerra de palavras, tem a resposta das bombas. Nos planos aliados, não muda nada. Os bombardeios continuam. A proposta de paz do Iraque criou grandes esperanças a princípio, por uns 45 minutos, hoje cedo. O presidente Bush achou que a paz tinha chegado. Mas quando recebeu o texto, o presidente americano concluiu que era uma enorme embrulhação. A proposta é grande, tem 5 páginas escritas em espaço simples. A novidade é que Saddam mostrou disposição de sair do Kuwait. Referiu-se a esse país como Kuwait e não como se fosse a mais nova província do Iraque. Bush ficou possesso quando viu que a proposta exige indenização pelos aliados dos danos que as suas tropas causaram ao Iraque, mas não faz qualquer menção aos danos que o Iraque causou ao Kuwait. Foi aí que Bush mandou o Pentágono continuar o bombardeio. Em Londres, o primeiro-ministro John Major disse que a oferta do Iraque inclui condições inaceitáveis. Major advertiu que as forças aliadas não aceitam pré-condições impostas pelo Iraque. A retirada iraquiana do Kuwait, segundo o primeiro-ministro, deve ser feita de forma rápida e decisiva e não pode ficar só em promessas.
Até a União Soviética, que vem tentando organizar uma negociação, não levou muito a sério a proposta do Iraque. Um porta-voz do presidente Mikhail Gorbachev disse que Moscou precisava estudar com mais cuidado o comunicado do Iraque. Na Jordânia, milhares de pessoas fazem passeata de apoio à proposta de Saddam Hussein e são reprimidas pela polícia. Assim que a Rádio Bagdá anunciou a possível retirada das tropas do Kuwait, milhares de pessoas saíram pelas ruas da capital, Amman. Um outro grupo de manifestantes foi impedido pela polícia de se dirigir à embaixada dos Estados Unidos em Amman. Eles exigiam a expulsão da Jordânia de todos os diplomatas dos países que participam da força multinacional anti-Iraque. O Iraque está como freio de carro velho, na lona. Não tem a menor chance de ganhar essa guerra. Tem que entregar os pontos mais cedo ou mais tarde. Mas tendo perdido a guerra, Saddam Hussein tenta sair como herói. Entrega o Kuwait de volta, mas força Israel a devolver os territórios ocupados aos palestinos. Bush diz que assim não dá, que o derrotado não pode impor os termos da paz. O problema para os americanos e para os seus aliados é que os árabes gostaram muito dessa proposta de Saddam. Acham muito justo. Esse Saddam continua aprontando. Você vai ver em seguida como estão os preparativos para a ofensiva terrestre contra o Iraque. Inglês para crianças e jovens, matrículas abertas. Como anda o problema de espaço no seu armário? Sem espaço suficiente, suas roupas vão estar sempre amarrotadas. Multicabide é a solução que duplica o espaço do seu armário com um simples movimento de mão. É só colocar o multicabide, pendurar as peças nos seus lugares e pronto. Você duplicou seu espaço no armário e sua roupa ficou impecável, sem nenhuma dobrinha. E tem mais, no gancho mais comprido do seu multicabide, você ainda pendura bolsas, cintos e gravatas. São 6 lugares a mais que você ganha. Ligue já para 011 135 e receba o multicabide em sua casa ou escritório. Multicabide é um produto importado, feito com plástico reforçado para suportar até roupas mais pesadas sem qualquer problema. Sua estrutura extra forte pode aguentar até o peso de um aspirador. Paletós, vestidos, camisas, ternos e toda a sua roupa vai ficar perfeita no multicabide. Faça agora o seu pedido e receba o kit com 1, 2, 3, 4, 5 multicabide. Ligue 011 135 e aproveite esta oferta especial de lançamento. Multicabide é vendido exclusivamente por telefone e você só paga quando receber o seu pedido. Em cada um, você pendura até 6 cabides e tem espaço de sobra para até 30 peças. Não perca tempo. Ganhe espaço de sobra com Multicabide, a solução que aumenta espaço sem aumentar os armários. Se você não ficar satisfeito com o resultado, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. Por apenas 4.995 cruzeiros, você resolve já o problema de espaço no seu armário e recebe seu kit Multicabide com 5 unidades em casa, sem qualquer despesa adicional. Ligue já para 011 135 ou escreva para Multicabide, Rua Cadiriri 233, CEP 03109, São Paulo. Boa noite. Vocês vão ver agora as principais manchetes que serão notícia amanhã no Diário Comércio e Indústria. Viabilizando o choque. Surpresa. Previa uma corrida para ouro e dólar. Há uma corrida para a poupança, mesmo com o fim da correção. Bancos confirmam crescimento de até 10% nos depósitos da poupança em apenas uma semana. O exemplo lá fora. Estados Unidos. Primeiro inflação, depois deflação. É assim onde não há indexação. Com a disparada do petróleo, mais inflação. Com a queda dos preços, 2 meses seguidos de deflação. Estas e outras notícias, amanhã no DCI. Boa noite. Diário Comércio e Indústria. O DCI ajuda você a entender a economia.
Apesar da proposta de paz do Iraque, as forças aliadas não piscaram. Continuaram os preparativos aliados para o ataque terrestre. A proposta de paz de Saddam não fez os aliados piscarem. Os preparativos estão nas horas finais para o ataque terrestre. Esse ataque será feito numa frente de quase 300 quilômetros, com 500 mil soldados aliados. Hoje, os aviões aliados realizaram 800 missões, preparando o campo de batalha para o ataque. O Pentágono disse que as forças do Iraque estão contra a parede e não tem muitas alternativas. Se ficarem nas trincheiras, morrem. E, se saírem delas, morrem também. Em comunicações interceptadas pelos aviões de escuta eletrônicos americanos, os comandantes das tropas do Iraque advertiram Saddam Hussein que a ofensiva aliada pode ser deslanchada a qualquer momento agora. Nessas comunicações, as linhas de frente do Iraque fazem apelos urgentes por alimentos e remédios. O Pentágono diz que, apesar disso, os soldados iraquianos ainda poderão lutar, mas não por muito tempo. Os aliados estão jogando cartões de avião para esses soldados do Iraque, dizendo que eles devem abandonar seus tanques e canhões e caminhar na direção do Iraque, levando bandeiras brancas. Só assim não serão atingidos. O Pentágono também disse à Casa Branca que seria perigoso parar o bombardeio para abrir negociações de paz. Isso facilitaria a vida de Saddam e poderia custar vidas de soldados aliados. O que tudo isso significa é que essa guerra não vai acabar tão cedo. Por estas alturas, na semana que vem, o ataque terrestre deverá estar em pleno andamento. Fontes militares americanas admitem que os aviões dos Estados Unidos estão lançando bombas incendiárias sobre posições dos iraquianos no deserto. O objetivo do ataque é desarticular as posições do exército iraquiano. Quando explodem, as bombas incendiárias formam uma bola de fogo que invade as trincheiras e deixa os soldados em pânico. Estas bombas também são usadas para abrir clareiras nos campos minados na fronteira entre o Kuwait e a Arábia Saudita. Um outro explosivo usado no Golfo já foi utilizado pelos americanos no Vietnã. É uma bomba que servia para abrir clareiras nas florestas vietnamitas. E no deserto é lançada contra os bunkers que escondem armas e soldados iraquianos. Esses explosivos são lançados pelos super bombardeiros B-52. Os 4 jornalistas da rede de TV americana CBS, desaparecidos há 2 semanas, estão presos no Iraque. O governo iraquiano prendeu os jornalistas porque eles estavam usando uniformes militares. E agora eles estão sendo interrogados por agentes do Serviço de Contra-Espionagem do Iraque. A equipe é chefiada pelo repórter Bob Simon, correspondente com grande experiência em Oriente Médio. Seria tão bom se o mundo fosse perfeito. Se os americanos, os ingleses, os franceses tivessem sido anjos por toda a sua história. Se a Arábia Saudita e o Kuwait fossem regimes democráticos. E se a Síria não tivesse um regime que mata os próprios cidadãos de forma cruel. Esses países, hoje aliados na guerra, já fizeram muita besteira. E o regime de Saddam Hussein, como todos nós sabemos, também está longe da perfeição. Para acabar com essa guerra, tanto o Iraque quanto os aliados têm que parar de se fingir de santos e de acusar o seu oponente de diabo. Foi inaugurada hoje na Itália uma exposição de imitações de obras de arte e objetos de luxo. A exposição é patrocinada pela Cartier, a indústria famosa pela fabricação de relógios caros e quase inimitáveis. Na exposição aberta hoje em Milão, pode-se apreciar imitações perfeitas de relógios Cartier e até mesmo de Ferraris, como esta, em tamanho normal. Você diferenciaria de uma Ferrari verdadeira? Mas o forte da exposição ficou por conta das falsificações de obras de arte. Este autorretrato de Van Gogh se parece tanto com o original quanto o famoso Girassóis, do mesmo autor, um dos quadros mais caros do mundo. E este Picasso, você conseguiria distinguir de um original? Só mesmo um bom conhecedor. A imitação da Santa Ceia de Da Vinci em tamanho natural chama a atenção dos visitantes. E a famosa Mona Lisa impressiona pelos detalhes. A indústria americana de brinquedos está fazendo muito dinheiro com brinquedos de guerra. Bob Garcia. O que fazer quando as vendas de brinquedos estão fracas, quase paradas? Quando o primeiro foguete Patriot derrubou um Scud, uma indústria americana lançou uma miniatura do foguete, que chega a 200 metros de altura. Fez sucesso. A feira de brinquedos em Nova York tem um verdadeiro arsenal, que começa com as tartarugas ninja. Desde agosto, a Playmate Toys bolava modelos especiais desses ninjas uniformizados. Faturou.
Os joguinhos de guerra sempre têm um inimigo. Desta vez é Saddam Hussein. E há de tudo, jogos de tabuleiro e de estratégia. A indústria de brinquedos foi uma das que mais sofreu com a recessão nesse ano. E agora aproveita para fazer bons lucros. Os vídeos permitem que os meninos se sintam no campo de batalha. E até as meninas gostam de empunhar armas. O psiquiatra Kent Ravenscroft diz que com a guerra dominando as conversas, as famílias agora podem também brincar com esses temas belicosos. E agora, em vez de jogadores de futebol, as crianças poderão trocar figurinhas com as caras de Dick Cheney, de Colin Powell, dos Patriots e até dos Scoots. Green Card é um novo sucesso de bilheteria nos cinemas dos Estados Unidos, que logo vai ser exibido no Brasil. Uma história de imigrantes. Green Card é o cartão de residência que o governo americano dá para os imigrantes. É o documento que todo estrangeiro precisa para viver no país. E uma das formas para se conseguir o Green Card é casando-se com um cidadão americano, ou uma cidadã americana, como aconteceu com o principal personagem do filme do australiano Peter Weir, vivido por Gerard Depardieu. Ele é um francês que vive em Nova York, que acabou se casando com uma americana que ele não conhecia só para conseguir o Green Card. Ela é Andie MacDowell, do filme Sexo, Mentira e Videotape. Vocês se lembram? Andie vive a americana que também se casa por interesse. A imigração desconfia do casamento e passa a investigar o casal. É essa a história. O filme, que estreia no Brasil nos próximos dias, faz sucesso por aqui. É leve e divertido, um refresco nesses tempos de notícias ruins da guerra. Depardieu é o melhor ator francês da atualidade. Foi indicado para o Oscar por seu personagem Cyrano de Bergerac. Andie MacDowell tem o seu primeiro papel ao lado de um ator consagrado. Você vai gostar de ver este filme. And America's newest film sensation, Andie MacDowell. Estas as notícias de hoje. Hermano Henning com imagens da NBC, Viz News e CNN de Washington. Até segunda e um bom fim de semana.